Empresas feitas para vencer. Capítulo 09. De feitas para vencer a feitas para durar. É seu trabalho na vida que é a sedução final. Pablo Picasso. Quando iniciamos o projeto de pesquisa para o livro Empresas Feitas para Vencer, enfrentamos um dilema: como deveríamos refletir sobre as ideias do livro Feitas para Durar, enquanto conduzíamos a pesquisa para esta obra. Em suma, o livro Feitas para Durar, baseado num projeto de pesquisa de 6 anos, conduzido na Faculdade de Administração da Universidade de Stanford, no início da década de 1990, respondeu à pergunta: o que é preciso para iniciar e construir, a partir do zero, uma empresa excelente e duradoura? Meu mentor e coautor Jerry Porras e eu estudamos 18 empresas excelentes e duradouras, organizações que sobreviveram ao teste do tempo e cuja fundação, em alguns casos, remontava ao século XIX, e ao mesmo tempo se tornaram empresas ícones no final do século XX. Analisamos empresas como a Procter & Gamble, fundada em 1873, a American Express, fundada em 1850, a Johnson & Johnson, fundada em 1886, e a GE, fundada em 1892. Uma das empresas, a Citicorp, agora Citigroup, foi fundada em 1812, mesmo ano em que Napoleão marchou sobre Moscou. As caçulas da pesquisa foram o Walmart e a Sony, cujas origens remontam a 1945. À semelhança deste livro, fizemos uma comparação direta com outras empresas: 3M versus Norton, Walt Disney versus Columbia Pictures, Marriott versus Howard Johnson e assim por diante, em 18 comparações casadas. Em outras palavras, procuramos identificar as diferenças básicas entre as empresas excelentes e as empresas boas, na medida em que elas duram décadas e até mesmo séculos. Quando, no verão, reuni a primeira equipe de pesquisa para o projeto deste livro, perguntei: qual deve ser o papel do livro Feitas para Durar na elaboração deste estudo? Não acho que ele deva participar deste estudo, respondeu Brian Bagley. Não entrei nesta equipe para fazer um trabalho derivativo. Nem eu, acrescentou Alison Sinclair. Estou entusiasmada com um novo projeto e uma nova pergunta. Não seria nada interessante ficar só preenchendo as lacunas de seu outro livro? Mas, peraí, respondi. Passamos 6 anos mergulhados na outra pesquisa. Talvez seja útil construir algo em cima do trabalho já pronto. Me parece que você teve a ideia de fazer este estudo quando um sócio da McKinsey comentou que o livro Feitas para Durar não respondia à questão de como transformar uma empresa boa numa empresa excelente, observou Paul Weissman. E se as respostas forem diferentes? Para lá e para cá, para frente e para trás, o debate prosseguiu durante algumas semanas, até Stephanie Jude apresentar um argumento que me balançou. Eu amo as ideias de Feitas para Durar, e é isso que me preocupa, observou ela. Tenho medo de que, se usarmos Feitas para Durar como moldura de referência, fiquemos apenas dando voltas para provar nossas próprias tendências. Ficou claro que haveria, substancialmente, muito menos risco em começarmos do nada, dispostos a descobrir o que pudéssemos, confirmando ou não o trabalho anterior. Logo no início dos trabalhos, tomamos uma decisão muito importante. Resolvemos conduzir a pesquisa para livro Empresas Feitas para Vencer como se Feitas para Durar não existisse. Foi a única forma de enxergar claramente os fatores-chave no processo de transição de uma empresa boa numa empresa excelente com o mínimo de preconceito decorrente do trabalho anterior. Depois poderíamos voltar e perguntar: de que forma os dois estudos se relacionam, se é que há essa relação? Passados 5 anos, com este livro concluído, podemos nos distanciar para analisar os dois trabalhos cada qual em seu contexto. Após examinar os dois estudos, apresento as 4 conclusões abaixo. 1. Quando penso nas empresas excelentes e duradouras estudadas em Feitas para Durar, vejo agora provas cabais de que seus primeiros líderes adotaram o modelo de Feitas para Vencer. A única diferença concreta é que eles fizeram isso como empresários em empresas de pequeno porte em seu estágio inicial no esforço de decolar, e não como CEOs que tentam transformar empresas boas e estabelecidas em empresas excelentes. 2. A grande ironia, que não deixa de ser uma transformação, é que agora eu não vejo mais o livro Feitas para Vencer como uma sequência de Feitas para Durar, mas sim como um trabalho que o precede. É interessante aplicar as descobertas deste livro para chegar a resultados excepcionais e duradouros, tanto no tocante a uma empresa iniciante como numa organização estabelecida, e depois aplicar as descobertas de Feitas para Durar e partir dos resultados extraordinários e chegar à construção de uma empresa excelente e duradoura. Empresa estabelecida ou iniciante, de para. Conceitos de Feitos para Vencer mais.
Excelentes resultados sustentados mais. Conceitos de feitas para durar, igual. Empresa excelente duradoura. 3. Para fazer a transição da condição de empresa com resultados excepcionais e duradouros para a de empresa excelente e sólida com status de ícone, aplique conceito fundamental de feitas para durar, descubra seus valores e princípios básicos, aqueles que transcendem a ideia de simplesmente ganhar dinheiro, ideologia central, e combine-os com a dinâmica de preservar o núcleo, estimular o progresso. 4. Existe uma tremenda ressonância entre os dois estudos, as ideias de cada um deles enriquecem e comunicam as ideias que estão no outro. O livro Empresas Feitas para Vencer responde especificamente uma pergunta básica que foi levantada, mas não respondida, no livro Feitas para Durar. Qual é a diferença entre uma MAD, meta audaciosa, arriscada e desafiadora, certa e uma MAD errada? Feitas para Vencer nos estágios iniciais de Feitas para Durar. Analisando em retrospectiva o estudo conduzido para o livro Feitas para Durar, parece que as empresas excelentes e duradouras passaram, de fato, por um processo de construção e ruptura, seguindo o modelo das empresas feitas para vencer durante os anos de sua formação. Vejamos, por exemplo, o padrão volante construção ruptura do Walmart. A maioria das pessoas acha que Sam Walton simplesmente explodiu dentro do cenário, com sua ideia visionária de uma loja rural de varejo com preço baixo, e atingiu o ponto de ruptura quase no começo das atividades da empresa. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Sam Walton entrou no mercado em 1945, com uma única loja. E só abriu sua segunda loja 7 anos depois. Walton foi crescendo gradualmente, passo a passo, a cada guinada do volante, até que o conceito do porco-espinho baseado na ideia de grandes mercados de preço baixo surgiu, como um passo natural na evolução, em meados da década de 1960. Walton levou 25 anos para, a partir daquela primeira loja, chegar a uma rede de 38 Walmarts. Depois, de 1970 ao ano 2000, o Walmart chegou ao ponto de ruptura e explodiu, chegando a mais de 3.000 lojas e uma receita superior a 150 bilhões de dólares. Sim, bilhões. Igualzinho à história da galinha que saiu do ovo já crescida, que contamos no capítulo sobre o volante, o Walmart já vinha incubando há décadas, antes de o ovo se quebrar. Como escreveu o próprio Sam Walton. De alguma forma, ao longo dos anos, as pessoas ficaram com a impressão de que o Walmart foi, simplesmente essa ideia brilhante que se transformou em sucesso instantâneo. No entanto, foi um produto de tudo o que vínhamos fazendo desde 1945, e, como todos os sucessos instantâneos, vinha sendo preparado há cerca de 20 anos. Se existe um exemplo clássico de construção gradual que levou a um conceito do porco-espinho, seguida de um ímpeto de ruptura no volante, esse é o caso do Walmart. A única diferença é que Sam Walton seguiu o modelo na qualidade de empresário que começou uma empresa excelente a partir do zero, e não na pele de um CEO que transformou uma empresa boa e estabelecida numa empresa excelente. Mas a ideia básica é a mesma. A Hewlett-Packard é outro ótimo exemplo da atuação das ideias extraídas das empresas feitas para vencer nos estágios de formação de uma empresa feita para durar. Todo o conceito desenvolvido por Bill Hewlett e David Packard para a fundação da Hewlett-Packard não foi o quê, e sim quem, a começar por eles mesmos. Eles eram inseparáveis desde a faculdade e simplesmente queriam construir juntos uma empresa que primasse pela excelência e que atraísse outras pessoas com valores e padrões semelhantes. A ata de sua primeira reunião de fundação, em 23 de agosto de 1937, começa com a declaração de que eles iriam projetar, fabricar e vender produtos nos campos da engenharia elétrica, definidos dessa forma ampla. Logo em seguida, a mesma ata reza o seguinte: a questão relativa ao que será fabricado foi adiada. Hewlett e Packard bateram cabeça durante meses, tentando pensar em alguma coisa, qualquer coisa, que tirasse a empresa deles da garagem de casa. Pensaram em transmissores para barcos, instrumentos para controle de ar-condicionado, aparelhos médicos, amplificadores, o que você puder imaginar. Construíram sensores eletrônicos para pistas de boliche, relógio para telescópio e um bambolê eletrônico que dava choque, para ajudar pessoas obesas a perder peso. Na verdade, nos primórdios não importava o que a empresa fabricasse, desde que o produto representasse uma contribuição técnica e permitisse que Hewlett e Packard construíssem uma empresa juntos, ao lado de pessoas dotadas da mesma mentalidade. Esse foi o início fundamental, no melhor estilo primeiro quem, depois o quê. Depois, enquanto a Hewlett Packard crescia, eles permaneciam fiéis ao princípio original do primeiro quem.
Após a Segunda Guerra Mundial, mesmo quando a receita encolheu com o fim dos contratos de guerra, eles contrataram um monte de pessoas formidáveis, egressas dos laboratórios do governo, sem ter nada específico em mente sobre o que elas iriam fazer. Vale lembrar a Lei Packard, que citamos no capítulo 3. Nenhuma empresa pode aumentar sua receita, de forma constante, mais rapidamente do que sua capacidade de recrutar as pessoas certas em número suficiente para implementar esse crescimento, e ainda se tornar uma empresa excelente. Hewlett e Packard viveram e respiraram esse conceito, e, sempre que a oportunidade se apresentava, tratavam de conseguir um superávit de grandes talentos. Ambos eram consumados líderes de nível 5, primeiro como empresários e depois como responsáveis pela construção de uma empresa que prima pela excelência. Anos depois de a Hewlett-Packard ter se estabelecido como uma das mais importantes empresas de tecnologia do mundo, Hewlett mantinha uma admirável humildade pessoal. Em 1972, o vice-presidente Barney Oliver escreveu, numa carta de recomendação ao Conselho do Founders Award, do IEE: embora nosso sucesso tenha sido recompensador, ele não estragou os nossos fundadores. Recentemente, numa reunião do conselho diretor, Hewlett comentou: olha, a gente cresceu porque o setor cresceu. Tivemos muita sorte por estarmos sentados bem na ponta, quando o foguete decolou. Não merecemos nem um pouquinho de crédito. Após um minuto de silêncio, para todo mundo digerir esse humilde comentário, Packard afirmou: bem, Bill, pelo menos a gente não meteu os pés pelas mãos e estragou tudo. Pouco antes de sua morte, tive a oportunidade de conhecer Dave Packard. Apesar de ter sido um dos primeiros bilionários autodidatas do Vale do Silício, ele ainda vivia na mesma casinha pequena que ele e sua esposa construíram em 1957, com vista para um pomar simples. A cozinha apertada, com seu piso gasto de linóleo, e a sala de jantar mobiliada com simplicidade, falavam por um homem que não precisava de símbolos materiais para clamar aos quatro ventos: sou um bilionário. Sou importante. Sou bem-sucedido. Sua ideia de diversão, afirmou Bill Terry, que trabalhou com Packard durante 36 anos, era reunir alguns amigos para erguer uma cerca de arame farpado. Packard destinou sua propriedade de 5,6 bilhões de dólares a uma instituição de caridade. E, por ocasião de sua morte, sua família mandou imprimir um santinho com uma foto dele sentado num trator, vestido com roupas de agricultor. O santinho não fazia qualquer referência à sua importância como um dos maiores empresários do século XX. Dizia, simplesmente, David Packard, de 1912 a 1996, rancheiro etc. De fato, um nível 5. Ideologia central, a dimensão extra da excelência duradoura. Durante nossa entrevista com Bill Hewlett, perguntamos a ele do que mais se orgulhava, em sua longa carreira. Quando olho para trás e vejo o trabalho da minha vida, declarou ele, provavelmente tenho mais orgulho de ter ajudado a criar uma empresa que, graças aos seus valores, às práticas e ao sucesso, vem causando um tremendo impacto no mundo todo na forma de gerenciar empresas. O estilo HP, como ficou conhecido, refletia um conjunto de valores centrais e firmemente estabelecidos, conjunto esse que identificava a própria empresa muito mais do que qualquer um de seus produtos. Esses valores incluíam contribuição técnica, respeito ao indivíduo, responsabilidade perante as comunidades em que a empresa opera e uma firme convicção de que o lucro não é a meta fundamental de uma empresa. Esses princípios, embora sejam relativamente comuns hoje em dia, eram radicais e progressistas na década de 1950. David Packard afirmava sobre os executivos daquela época: embora eles fossem razoavelmente polidos em sua discordância, era bem evidente que eles estavam certos de que eu não era um deles, e portanto, é claro, não era qualificado para gerenciar um empreendimento importante. Hewlett e Packard exemplificam uma dimensão extra básica, que ajudou a elevar a empresa deles ao status de elite de empresa excelente e duradoura, uma dimensão vital para fazer a transição de feita para vencer para feita para durar. Essa dimensão extra é uma filosofia orientadora, ou uma ideologia central, que consiste em valores centrais e um objetivo fundamental, uma razão de existir que esteja além de simplesmente ganhar dinheiro. Esses itens se assemelham aos princípios básicos que constam da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Sustentamos essas verdades por serem evidentes por si mesmas, nunca são seguidas à risca, mas existirão para sempre, como padrões inspiradores e uma resposta à pergunta por que é importante existirmos. Empresas excelentes e duradouras não existem meramente para gerar retorno para os acionistas. Na verdade, em uma empresa que realmente prime pela excelência, os lucros e o fluxo de caixa se tornam como o sangue e a água para um corpo saudável, são absolutamente indispensáveis à vida, mas não são a verdadeira razão da vida.
No livro Feitas para Durar, escrevemos sobre a decisão da Merck de desenvolver e distribuir um remédio para curar a oncocercíase. Essa dolorosa doença contagiou mais de 1 milhão de pessoas com vermes parasitas que proliferavam nos olhos, causando a cegueira. Como as pessoas que tinham a doença, integrantes de tribos em regiões como a Amazônia, não tinham dinheiro, a Merck criou um sistema de distribuição independente para fazer o remédio chegar aos povoados mais distantes e distribuiu o medicamento gratuitamente a milhões de pessoas, em todo o mundo. Em termos bem claros, a Merck não é uma instituição de caridade, nem se vê com esse perfil. Na verdade, ela supera o mercado como uma empresa altamente rentável, cujos lucros estão na casa dos 6 bilhões de dólares e cujo valor acionário foi 10 vezes superior à média do mercado, no período entre 1946 e 2000. No entanto, a despeito desse admirável desempenho financeiro, a Merck não acha que sua principal razão de ser seja ganhar dinheiro. Em 1950, George Merck II, filho do fundador, estabeleceu a filosofia de sua empresa. Nós tentamos lembrar que os remédios são para o paciente, não para trazer lucros. Os lucros são uma consequência e, desde que essa filosofia foi incorporada, eles nunca deixaram de vir. Quanto mais nos lembrávamos disso, maiores eram os lucros. Uma advertência importante, com relação ao conceito dos valores centrais, é que não existem valores centrais certos e específicos para que uma empresa se torne uma empresa excelente e duradoura. Não importa qual seja o valor central que você proponha, descobrimos que sempre vai haver uma empresa excelente e duradoura que não tem especificamente esse valor central. Uma empresa não precisa ter paixão por seus clientes, a Sony não tinha, ou respeito pelo indivíduo, a Disney não tinha, qualidade, o Walmart não tinha, ou responsabilidade social, a Ford não tinha, para se tornar duradoura e excelente. Essa foi uma das descobertas mais paradoxais que fizemos, durante as pesquisas para o livro Feitas para Durar. Os valores centrais são indispensáveis para a excelência duradoura, mas aparentemente não importa quais sejam esses valores. O ponto não é que espécie de valores centrais você possui, é fundamental que você tenha valores centrais, que você saiba que valores são esses, que você os sedimente explicitamente dentro da organização e que os preserve ao longo do tempo. A noção de preservar sua ideologia central é a característica básica das empresas excelentes e duradouras. A questão óbvia é, como você preserva o núcleo e ainda assim se adapta a um mundo em transformação? E a resposta, abraçando o conceito-chave de preservar o núcleo e estimular o progresso. As empresas excelentes e duradouras preservam seus valores centrais e objetivos fundamentais, enquanto suas estratégias de negócio e práticas operacionais se adaptam infinitamente a um mundo em transformação. Esta é a combinação mágica entre preservar o núcleo e estimular o progresso. A história de Walt Disney exemplifica essa dualidade. Em 1923, um animador de 21 anos, cheio de energia, mudou-se de Kansas City para Los Angeles e tentou conseguir um emprego na indústria de cinema. Mas nenhuma empresa cinematográfica o contratou. Então, ele usou suas parcas economias para alugar uma câmera e montar um estúdio na garagem de seu tio, e começou a produzir desenhos de animação. Em 1934, Disney deu o ousado passo, jamais tentado antes, de criar bem-sucedidos desenhos animados de longa-metragem, entre os quais Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia e Bambi. Na década de 1950, Disney se voltou para a televisão, com o Clube do Mickey Mouse. Na mesma época, Walt Disney fez uma triste turnê por vários parques de diversões e voltou desgostoso, chamou-os de sujos, falsos e administrados por pessoas mal encaradas. E decidiu que a Disney poderia construir algo muito melhor, talvez até mesmo o melhor do mundo, e a empresa começou um negócio totalmente novo, o dos parques temáticos. Primeiro com a Disneylândia, na Califórnia, e mais tarde com o Walt Disney World e o Epcot Center, na Flórida. Ao longo do tempo, os parques temáticos da Disney têm sido uma experiência única na vida de muitas famílias do mundo todo. Ao longo de todas essas mudanças radicais, dos desenhos animados de curta duração aos filmes animados de longa-metragem, do Clube do Mickey à Disney World, a empresa se ateve firmemente a um acervo consistente de valores centrais, que incluíam a fé apaixonada na imaginação criativa, atenção obsessiva aos detalhes, abominação pelo cinismo e preservação da magia Disney. Walt Disney instilou também um memorável e consistente propósito, que permeava cada novo empreendimento da Disney, literalmente, levar felicidade a milhões, em especial às crianças. Este propósito atravessou as fronteiras dos Estados Unidos e vem se perpetuando ao longo do tempo. Quando minha esposa e eu visitamos Israel, em 1995, encontramos o homem que levou os produtos Disney para o Oriente Médio.
A grande ideia, nos afirmou ele com orgulho, é trazer um sorriso ao rosto de uma criança. Isso é realmente importante aqui, onde não há muitos sorrisos nos rostos das crianças. Walt Disney constitui um caso clássico de preservação do núcleo e estímulo ao progresso, mantendo uma ideologia fixa, enquanto as estratégias e práticas mudam com o tempo. E a sua devoção a esse princípio é a razão fundamental por que a Disney se tornou, e continua a ser, uma empresa excelente. MAADS certas, MAADS erradas e outros elos conceituais. Na tabela a seguir, tracei um esboço dos elos conceituais entre os dois estudos. Dentro de um padrão geral, as ideias desenvolvidas pelas empresas feitas para vencer aparecem para lançar as bases do sucesso definitivo das ideias de feitas para durar. Gosto de imaginar o livro Feitas para Vencer como uma fonte de ideias essenciais para fazer com que o volante se mantenha girando desde a fase de construção até a ruptura, enquanto o livro Feitas para Durar esboça as ideias principais para manter o volante acelerado durante um bom tempo no futuro, galgando uma empresa ao status de ícone. Você perceberá, ao examinar a tabela, que cada uma das descobertas relacionadas ao conceito de Feitas para Vencer viabiliza todas as 4 ideias-chave estabelecidas em Feitas para Durar. Numa rápida revisão, essas 4 ideias são: 1. Fazer o relógio, em vez de dizer as horas. Erguer uma organização que possa durar e se adaptar ao longo de múltiplas gerações de líderes e múltiplos ciclos de vida de produtos, exatamente o oposto de construir uma organização em torno de um único líder carismático ou de uma única grande ideia. 2. A genialidade do I, abarcar os dois extremos, em várias dimensões ao mesmo tempo. Em vez de escolher A ou B, descubra como ter A e B, propósito e lucro, continuidade e mudança, liberdade e responsabilidade, etc. 3. Ideologia central. Instile valores centrais, princípios básicos e duradouros, e um objetivo fundamental, razão principal de existir, além de só ganhar dinheiro, como os princípios que orientarão as decisões e inspirarão as pessoas em toda a organização por um longo período. 4. Preservar o núcleo e estimular o progresso. Preserve a ideologia central como uma âncora, ao mesmo tempo em que estimula a mudança, as melhorias, a inovação e a renovação em tudo mais. Mude práticas e estratégias, enquanto mantém fixos os valores centrais e o objetivo fundamental. Estabeleça e atinja metas audaciosas, arriscadas e desafiadoras, MAADS, consistentes com a ideologia central. De Feitas para Vencer a Feitas para Durar, elos conceituais. Conceitos em Feitas para Vencer e a relação com os conceitos em Feitas para Durar, um asterisco. Liderança de nível 5. Fazer o relógio, em vez de dizer as horas. Os líderes de nível 5 constroem uma empresa que pode continuar sem eles e não alimentam seu próprio ego, tornando-se líderes indispensáveis. A genialidade do I. Humildade pessoal e firme vontade profissional. Ideologia central. Os líderes de nível 5 são ambiciosos em relação à empresa e ao que ela representa, eles possuem um objetivo fundamental, um senso de propósito, que está acima do sucesso pessoal. Preservar o núcleo e estimular o progresso. Os líderes de nível 5 não desistem de estimular o progresso na direção de resultados e de conquistas tangíveis, mesmo que isso signifique demitir o próprio irmão. Primeiro quem, depois o que. Fazer o relógio, em vez de dizer as horas. Praticar o princípio do primeiro quem faz o relógio, praticar o princípio do primeiro o que, e estabelecer a estratégia primeiro, é dizer as horas. A genialidade do I. Colocar as pessoas certas no barco e tirar as pessoas erradas do barco. Ideologia central. Praticar o princípio do primeiro quem significa selecionar as pessoas mais em função de se enquadrarem nos valores centrais e nos objetivos fundamentais da empresa do que em função de suas qualificações e conhecimentos. Preservar o núcleo e estimular o progresso. Praticar o princípio do primeiro quem significa uma tendência no sentido de promover pessoas de dentro da empresa, o que reforça os valores centrais. Enfrentar a realidade nua e crua, paradoxo Stockdale. Fazer o relógio, em vez de dizer as horas. Criar um clima em que a verdade prevaleça é como fazer o relógio, sobretudo quando você cria os chamados mecanismos de bandeira vermelha. A genialidade do I. Enfrentar a dura realidade de sua atual situação e manter uma fé inabalável em que vai vencer no final, o paradoxo Stockdale. Ideologia central. Enfrentar a realidade nua e crua torna mais claros os valores que uma organização realmente tem como centrais, em oposição aos que ela gostaria de ter como centrais. Preservar o núcleo e estimular o progresso. A dura realidade dos fatos serve para esclarecer o que precisa ser feito para estimular o progresso. Conceito do porco-espinho. Os 3 círculos fazer o relógio, em vez de dizer as horas. O mecanismo do conselho é a consumação da ideia de fazer o relógio. A genialidade do I. Profundo entendimento e simplicidade impressionante.
Ideologia central. O círculo da atividade que o apaixona profundamente se entrelaça muito bem com os valores centrais e objetivos fundamentais. Somente os valores em relação aos quais você é tão apaixonado a ponto de nunca, sob circunstância alguma, abrir mão se qualificam como realmente centrais. Preservar o núcleo de estimular o progresso. MAADS certas fluem da compreensão, já MAADS erradas surgem da bravata. As grandes MAADS localizam-se bem na intersecção dos três círculos. Cultura da disciplina. Fazer o relógio, em vez de dizer as horas, agir com base na pura força da personalidade, como um disciplinador, corresponde a dizer as horas, desenvolver uma sólida cultura da disciplina corresponde a fazer o relógio. A genialidade do I, liberdade e responsabilidade. Ideologia central. Uma cultura da disciplina elimina os que não partilham dos mesmos valores e padrões de uma organização. Preservar o núcleo de estimular o progresso. Quando existe uma cultura da disciplina, é possível dar às pessoas mais liberdade para experimentar e encontrar o seu próprio caminho para chegar aos melhores resultados. Aceleradores tecnológicos. Fazer o relógio, em vez de dizer as horas. Os aceleradores tecnológicos são uma peça-chave do relógio. A genialidade do I. Evitar os modismos tecnológicos e ser pioneiro na aplicação da tecnologia. Ideologia central. Numa empresa que prima pela excelência, a tecnologia está subordinada aos valores centrais, e não o contrário. Preservar o núcleo de estimular o progresso. As tecnologias certas aceleram o ímpeto do volante, na direção da conquista das MAADS. Volante, em lugar do circuito da destruição. Fazer o relógio, em vez de dizer as horas. O efeito volante gera a acumulação contínua de ímpeto, e não depende da presença de um visionário carismático para motivar as pessoas. A genialidade do I. Processo gradual, evolutivo e resultados revolucionários. Ideologia central. O circuito da destruição torna quase impossível instilar valores centrais e objetivos fundamentais, pois as pessoas cronicamente se indagam: quem somos nós? O que representamos? Preservar o núcleo de estimular o progresso. A suave consistência da atuação do volante e a acumulação de impulsos até chegar ao ponto de ruptura criam as condições perfeitas para instilar valores centrais, ao mesmo tempo em que incentiva a mudança e o progresso. Não vou me estender sobre todos os elos da tabela, mas gostaria de destacar um, que é particularmente poderoso: a conexão entre as MAADS e os três círculos do conceito do porco-espinho. No livro Feitas para Durar, identificamos as MAADS como uma forma-chave de estimular o progresso e, ao mesmo tempo, preservar o núcleo. Uma MAAD, que é a sigla de metas audaciosas, arriscadas e desafiadoras, é uma meta imensa e assustadora, como se fosse uma enorme montanha a escalar. É uma meta clara, estimulante, que as pessoas captam no ato. Uma MAD serve como um ponto de foco unificador do trabalho, arregimentando as pessoas e criando o espírito de equipe, à medida que as pessoas se empenham na direção da reta de chegada. Assim como a missão da NASA rumo à Lua, na década de 1960, uma MAD aguça a imaginação e penetra no âmago das pessoas. No entanto, apesar de as MAADS serem estimulantes, deixamos sem resposta uma pergunta vital. Qual é a diferença entre uma MAD errada e uma MAD certa? Nadar da Austrália até a Nova Zelândia poderia ser uma MAD para mim, mas também me mataria. Agora nós podemos dar uma resposta a essa pergunta, extraída diretamente do estudo das empresas feitas para vencer. As MAADS erradas surgem em função de bravatas, já as MAADS certas são fruto da compreensão. Na verdade, quando você combina a compreensão silenciosa dos três círculos à ousadia de uma MAAD, você obtém uma mistura poderosa, quase mágica. Um ótimo exemplo disso foi a Boeing, na década de 1950. Até o início daquela década, a Boeing se concentrara apenas em construir enormes máquinas voadoras para as Forças Armadas, a Fortaleza Voadora B-17, a Superfortaleza B-29 e o jato de bombardeio intercontinental Stratofortaleza B-52. No entanto, a Boeing não tinha virtualmente presença no mercado de aeronaves comerciais, e as empresas aéreas não demonstravam interesse em adquirir aeronaves da Boeing. Vocês fazem excelentes bombardeiros lá em Seattle. Por que não ficam só nisso? Perguntavam, em reação às ofertas da Boeing. Hoje em dia, temos como certo que a maior parte das viagens comerciais depende dos jatos da Boeing, mas, em 1952, quase ninguém além das Forças Armadas voava em Boeings. Sabiamente, ao longo da década de 1940, a Boeing se afastara da esfera comercial, área em que a McDonnell Douglas tinha comprovada superioridade na produção dos aviões menores, movidos a propulsão, que compunham a frota comercial.
No início da década de 1950, porém, a Boeing vislumbrou uma oportunidade de superar a McDonnell Douglas, casando sua experiência na construção de aeronaves maiores à expertise em motores a jato. Conduzidos por um líder de nível 5 chamado Bill Allen, os executivos da Boeing debateram se seria prudente ou não passar à esfera comercial. E chegaram à conclusão de que a Boeing não poderia ter sido a melhor fabricante de aviões comerciais 10 anos antes, porém a experiência acumulada em jatos e aviões de grande porte que a empresa havia conquistado, por força dos contratos militares, tornava esse sonho possível naquele momento. Viram também que o valor de mercado dos aviões comerciais seria muito superior ao dos aviões militares, e também, o que não era menos importante, que eles estavam totalmente apaixonados pela ideia de construir um jato comercial. Assim, em 1952, Bill Allen e sua equipe tomaram a decisão de gastar 25% de todo o valor líquido da empresa para construir o protótipo de um jato que poderia ser usado na aviação comercial. Eles construíram o 707 e lançaram a Boeing numa corrida para se tornar a líder mundial da aviação comercial. 30 anos mais tarde, depois de produzir 5 dos mais bem-sucedidos jatos comerciais da história, o 707, o 727, o 737, o 747 e o 757, a Boeing se destacava como a absoluta e inquestionável líder, a maior empresa do setor de produção de aviões comerciais no mundo inteiro. E a posição de número 1 da Boeing não seria gravemente desafiada senão no final da década de 1990, e ainda assim, para que isso ocorresse, foi preciso um consórcio do governo, na forma de um Airbus. Eis o ponto-chave: a mala da Boeing, ainda que imensa e assustadora, não era uma meta aleatória. Era uma meta que fazia sentido, dentro do contexto dos 3 círculos. Os executivos da empresa compreenderam, com calma e objetiva equanimidade, que, 1. A empresa tinha potencial para se tornar a melhor do mundo na fabricação de aviões comerciais, embora, naquele momento, não tivesse presença no mercado. 2. A mudança melhoraria consideravelmente os resultados da Boeing, ao aumentar o lucro por modelo produzido, e 3. O pessoal da Boeing estava inteiramente apaixonado pela ideia. A Boeing agiu com compreensão, e não com bravata, naquele momento decisivo de sua história. E essa é uma das principais razões que a fizeram perdurar como uma empresa excelente. O caso da Boeing reforça um ponto-chave: para continuar excelente ao longo do tempo é preciso, por um lado, permanecer rigorosamente dentro dos 3 círculos e, por outro, estar disposta a mudar a manifestação específica daquilo que está dentro dos 3 círculos, em qualquer dado momento. A Boeing, em 1952, jamais deixou os 3 círculos ou abandonou sua ideologia central. No entanto, criou uma nova e estimulante MAAD e ajustou o conceito do porco-espinho, de modo a incluir as aeronaves comerciais. O modelo dos 3 círculos MAAD é um poderoso exemplo de como as ideias dos 2 estudos se interligam e eu gostaria de apresentá-la, aqui, como uma ferramenta prática para criar esse tipo de conexão dentro da sua organização. No entanto, a ferramenta sozinha não vai tornar a sua empresa excelente e duradoura. Criar uma empresa que prima pela excelência e ao mesmo tempo é sólida constitui uma tarefa que exige todos os conceitos-chave de ambos os estudos, relacionados uns aos outros e aplicados de forma coerente no correr do tempo. Além do mais, se você algum dia parar de aplicar qualquer uma das ideias-chave, sua organização inevitavelmente vai retroceder rumo à mediocridade. Lembre-se, é muito mais fácil tornar-se excelente do que continuar excelente. Em última análise, a aplicação contínua de ambos os estudos, um complementando o outro, é a melhor oportunidade para gerar excelência duradoura. Excelência para quê? Num seminário que ministrei para um grupo de ex-alunos meus de Stanford, um deles dirigiu-se a mim de sobrancelhas em pé, durante o intervalo. Talvez eu simplesmente não seja bastante ambicioso, comentou ele. Mas eu não quero, na verdade, construir uma empresa enorme. Tem algo de errado nisso? De jeito nenhum, respondi. A excelência não depende do tamanho. Em seguida lhe falei sobre Sina Simantov, administrador do prédio onde mantenho o meu laboratório de pesquisa. Sina criou uma instituição verdadeiramente grande. Trata-se de um antigo prédio de escola, de tijolos vermelhos, construído em 1892, que foi reformado e se transformou no espaço mais extraordinário, decorado e mantido com tremenda atenção pelos detalhes, beirando a perfeição. De acordo com uma definição de resultados, atrair as pessoas mais interessantes de Boulder, estabelecer um modelo de comparação com os outros prédios locais e gerar o maior lucro por metro quadrado, o seu empreendimento é realmente uma grande instituição, em minha cidade natal. Simantov jamais definiu a excelência pelo tamanho, e não há razão para fazê-lo. Ele fez uma ligeira pausa e declarou:
Muito bem, aceito o fato de que eu não preciso construir uma empresa grande para ter uma excelente empresa. Mas, ainda assim, por que eu deveria tentar construir uma excelente empresa? E se eu quiser apenas ser bem-sucedido? A pergunta me deixou sem palavras. Não se tratava de uma pergunta feita por uma pessoa preguiçosa. Ele começara o seu próprio negócio ainda muito jovem, fez o curso de direito e, depois que se formou, tornou-se um empresário dinâmico. É dotado de uma energia formidável e de um entusiasmo intenso e contagiante. De todos os alunos que conheci, ao longo dos anos, ele é um dos que eu não duvido que será muitíssimo bem-sucedido. No entanto, ele questiona a própria ideia de tentar construir algo excelente e duradouro. Nesse caso, posso apresentar duas respostas. Em primeiro lugar, acredito que a dificuldade para construir algo bom e algo excelente é a mesma. Talvez seja estatisticamente mais raro atingir a excelência, mas isso não demanda mais sofrimento do que é necessário para perpetuar a mediocridade. Na verdade, se algumas das empresas do grupo de comparação incluídas em nosso estudo podem servir como indicativo, na verdade esse último processo envolve menos sofrimento, e talvez até mesmo menos trabalho. A beleza e o poder das descobertas da pesquisa é o fato de que elas podem simplificar radicalmente as nossas vidas e, ao mesmo tempo, aumentar a nossa eficácia. Existe grande consolo no simples fato de haver clareza em relação ao que é vital e ao que não é. Na verdade, a razão de ser deste livro não é dizer que deveríamos acrescentar essas descobertas àquilo que já estamos fazendo e ficarmos ainda mais assoberbados de trabalho. Não é isso, o ponto fundamental é compreender que grande parte do que estamos fazendo é, na melhor das hipóteses, um desperdício de energia. Se organizássemos uma parcela maior do nosso tempo no trabalho em torno da aplicação desses princípios e praticamente ignorássemos, ou parássemos de fazer todo o resto, as nossas vidas seriam mais simples e nossos resultados melhorariam substancialmente. Permita-me ilustrar este ponto com um exemplo que não tem nada a ver com negócios, a última história deste livro. A equipe de treinadores de um time de corrida cross-country de uma escola secundária se reuniu recentemente para jantar, depois de vencer seu segundo campeonato estadual em 2 anos. Nos 5 anos anteriores, o time tinha saído da condição de bom, entre os 20 melhores do estado, para de excelente, sérios candidatos a vencer o campeonato estadual, tanto masculino quanto feminino. Não consigo entender, comentou um dos treinadores. Por que somos tão bem-sucedidos? Não trabalhamos mais do que os outros times. E o que fazemos é tão simples. Por que dá certo? Ele se referia ao conceito do porco-espinho do time, resumido nessa simples frase: nós corremos melhor no final. Corremos melhor no final dos treinos. Corremos melhor no final das corridas. E corremos melhor no final da temporada, que é o que conta mais. Tudo gira em torno dessa simples ideia, e a equipe de treinadores sabe como criar esse efeito melhor do que qualquer outra equipe em todo o estado. Por exemplo, eles colocam um treinador na marca das 2 milhas, numa corrida de 3.100 milhas, para anotar os dados, à medida que os corredores passam. Porém, ao contrário da maioria dos times, que anotam os intervalos de tempo em relação à velocidade por milha, esta equipe anota os intervalos de posição, em que posição os corredores estão, na hora que passam. Aí os treinadores calculam, não a velocidade dos corredores, mas sim quantos corredores eles ultrapassam no final da corrida, da 2ª milha até a chegada. Depois eles usam esses dados para conceder como prêmios, após cada corrida, ossos na forma de crânios. Na verdade, esses ossos são contas no formato de crânios em miniatura, que as crianças transformam em colares e pulseiras para simbolizar os adversários derrotados. Os jovens aprendem a administrar seu próprio ritmo e correm com confiança. Nós corremos melhor no final, eles pensam, no final de uma corrida muito disputada. Então, se estou sentindo tantas dores, os outros adversários devem estar sentindo muito mais dor. Igualmente importante é o fato de o time não desperdiçar energia. Por exemplo, quando a chefe da equipe de treinadores assumiu o projeto, ela se viu sobrecarregada pelas expectativas de promover programas divertidos e brincadeiras para motivar os jovens e mantê-los interessados, festas e viagens especiais, excursões de compras em pontas de estoque da Nike e palestras interessantes. Em pouco tempo, ela pôs fim a toda essa atividade que, além de distrair, consumia tempo. Olhem, observou ela, este projeto vai ser conduzido em cima da ideia de que correr é divertido, que as corridas são divertidas, que melhorar é divertido e que vencer é divertido. Se você não for apaixonado pelo que estamos fazendo aqui, então é melhor procurar outra coisa para fazer. O resultado: o número de jovens no projeto quase triplicou, de 30 para 82, em 5 anos.
Antes de a equipe masculina ganhar o primeiríssimo campeonato estadual de cross-country da história da escola, ela não estabeleceu explicitamente a meta ou tentou motivar os jovens em função dela. Em vez disso, ela deixou que eles acumulassem ímpeto e enxergassem por si mesmos, corrida após corrida, a cada semana, que poderiam vencer qualquer um em todo o estado. Então, certo dia, durante um treino de corrida, um garoto afirmou aos seus colegas de time: "Gente, acho que podemos vencer o campeonato estadual." "Tá aí, eu também acho", disse outro. E todo mundo continuou a correr, com a meta silenciosamente compreendida. A equipe de treinadores jamais mencionou, nem mesmo uma vez, a ideia do campeonato estadual, até que os jovens viram, por si mesmos, que podiam ganhar. Isso criou a mais forte cultura de disciplina possível, assim que os 7 corredores colegiais se sentiram pessoalmente responsáveis por vencer o estadual, um compromisso que eles firmaram não com os treinadores, e sim uns com os outros. Um dos integrantes do time chegou a ligar para todos os outros, na noite que antecedeu a corrida estadual, só para ter certeza de que todos estavam se preparando para ir cedo para a cama. Com uma equipe como esta, não há necessidade de os treinadores agirem como disciplinadores. Arrebentando-a ao longo da última milha, ultrapassando os adversários, nós corremos melhor no final, cada um deles machucado, mas sabendo que ficaria muito mais machucado se qualquer um deles tivesse de encarar os outros colegas do time como o único que não conseguiu ir até o fim. Ninguém falhou, e o time bateu todos os outros na competição estadual, com uma ampla margem. A chefe da equipe de treinadores começou a reconstruir todo o projeto em torno da ideia de primeiro quem. Um dos treinadores assistentes é um ex-arremessador de peso de 150 quilos, o oposto da imagem de um esbelto corredor de distância, mas ele é, sem dúvida alguma, o quem certo. Ele compartilha dos valores centrais e possui as características necessárias para ajudar a montar um grande time. À medida que o programa começou a acumular ímpeto, passou a atrair mais jovens e um número maior de grandes treinadores. As pessoas querem fazer parte desse volante em pleno movimento, querem fazer parte de um time de campeonato, querem fazer parte de uma cultura de primeira classe. Todas as vezes que o time de cross-country coloca mais uma flâmula de campeonato no ginásio, mais jovens se inscrevem, o interesse aumenta, time fica mais veloz, o que produz mais campeonatos, o que atrai mais jovens, o que cria times ainda mais velozes, e assim por diante, dentro do contagioso efeito do volante. Mas existe uma segunda resposta à pergunta de excelência: para quê? Será que esses treinadores sofrem mais do que os outros, para criar um excelente programa? Será que eles trabalham mais? Não. Na verdade, todos os treinadores assistentes têm empregos em tempo integral, além de treinar a equipe, são engenheiros, técnicos de computação, professores. E trabalham praticamente de graça, cavando tempo em suas vidas ocupadas, só para participar da construção de um excelente programa. Eles apenas se concentram nas coisas certas, não nas erradas. Eles estão fazendo virtualmente todas as coisas sobre as quais escrevemos neste livro, no âmbito de sua situação específica, e não perdem tempo com nada que não tenha a ver. Simples, claro, direto, objetivo e muito, muito divertido. A moral dessa história é que essas ideias dão certo. Quando você as aplica em qualquer situação, elas melhoram a sua vida e a sua experiência, além de melhorar os resultados. E, nessa trajetória, você poderá tornar excelente aquilo que está construindo. Então, pergunto eu de novo, se não é mais difícil, em função dessas ideias, se os resultados são melhores e se o processo é tão mais divertido, então por que não apostar na excelência? Para ser bem claro, eu não estou afirmando que sair do bom para chegar ao excelente seja fácil, ou que toda organização pode ter sucesso nessa transição. Por definição, não é possível que todos sejam acima da média. Mas eu estou afirmando, sim, que aqueles que se empenham em transformar o bom em excelente não acham o processo mais doloroso ou exaustivo do que aqueles que simplesmente resolvem deixar as coisas chafurdarem na mediocridade anestesiante. Sim, transformar o bom em excelente exige energia, mas o acúmulo de ímpeto acrescenta mais energia ao grupo do que retira. Ao contrário, perpetuar a mediocridade é um processo tipicamente depressivo, e suga muito mais energia do grupo do que repõe. Mas existe uma segunda resposta à pergunta de excelência: para quê? Uma resposta que está no âmago daquilo que nos motivou a empreender este imenso projeto de pesquisa, em primeiro lugar, a busca de sentido, ou, mais precisamente, a busca de um trabalho que tenha sentido. Perguntei à chefe dos treinadores do programa de cross-country por que ela se sentiu estimulada a torná-lo excelente. Ela fez uma pausa. Essa é uma boa pergunta. Pausa longa. É realmente difícil de responder.
Nova pausa. Eu acho que é porque eu realmente me importo com isso que estamos fazendo aqui. Acredito na corrida e no impacto que ela pode ter na vida desses jovens. Quero que eles tenham uma grande experiência, e que tenham a experiência de fazer parte de alguma coisa que é absolutamente de primeira classe. Agora veja que interessante, a treinadora tem um MBA de uma faculdade de administração de elite, e é formada Phi Beta Kappa em economia, além de ter conquistado o prêmio de melhor tese em uma das universidades mais seletivas do mundo. Ela viu, no entanto, que grande parte daquilo que os seus colegas de turma foram fazer, trabalhar em bancos de investimento em Wall Street, fundar empresas na internet, consultoria empresarial, trabalhar para a IBM, enfim, não significava nada para ela. Ela simplesmente não se importava com essas coisas a ponto de desejar torná-las excelentes. Para ela, empregos desse tipo não tinham um objetivo importante. E, por isso, ela tomou a decisão de buscar uma atividade relevante, um trabalho pelo qual ela tivesse uma tal paixão que a pergunta, excelência para quê, pareceria uma redundância. Se você está fazendo uma coisa com a qual você se importa a esse ponto, e acredita profundamente em seu objetivo, então é impossível imaginar não tentar torná-la excelente. É simplesmente uma dádiva. Bem que eu tentei imaginar os líderes de nível 5 das empresas que estudamos respondendo à pergunta de excelência para quê? Sem dúvida, a maioria diria: nós não somos excelentes, poderíamos ser bem melhores. Mas, pressionados a responder: excelência para quê? Acredito que eles responderiam mais ou menos a mesma coisa que a treinadora do time de cross-country disse. Estão fazendo algo com que eles realmente se importam, e pelo qual têm grande paixão. Assim como Bill Hewlett, talvez eles se importem acima de tudo em criar uma empresa que, em função de seus valores e seu sucesso, exerça um tremendo impacto na gestão de empresas no mundo inteiro. Ou, assim como Ken Iverson, talvez eles se sintam como cruzados, com a missão de eliminar as opressivas hierarquias classistas que degradam tanto o operariado quanto a administração. Ou, assim como Darwin Smith na Kimberly Clark, talvez eles extraiam um tremendo senso de objetivo da busca interior pela excelência em si, sendo movidos, a partir de dentro, a tornar tudo o que tocam o melhor possível. Ou talvez, assim como Lee Leveringham na Kroger, ou Cork Valgrind, na Valgreens, eles tenham crescido dentro do negócio e simplesmente amem aquilo. Não é preciso haver uma grande razão existencial que explique o fato de você amar aquilo que faz ou se importar profundamente com o seu trabalho, embora você possa ter essa razão. Tudo o que importa é que você realmente ame, e realmente se importe. Assim sendo, a pergunta de excelência para quê, é quase uma pergunta tola. Se você está envolvido num trabalho que adora e com o qual se importa, seja lá por que razão for, então ela não precisa ser respondida. A questão não é por quê, e sim como. Na verdade, a pergunta não é excelência para quê, mas que tipo de trabalho o impele a tentar atingir a excelência? Se você tiver de responder à pergunta por que devemos tentar tornar isso excelente? O sucesso não basta, então provavelmente está engajado na linha de trabalho errada. Talvez a sua busca por participar da construção de algo excelente não seja atendida em sua vida profissional. Mas encontre a resposta em algum lugar. Se não for na vida corporativa, talvez, quem sabe, em tornar a sua igreja excelente. Se não for na igreja, talvez numa organização comunitária ou sem fins lucrativos, ou numa aula que você dê. Envolva-se em alguma coisa com a qual você se importe a ponto de torná-la melhor possível, não por causa do que você vai ganhar, mas simplesmente porque é possível atingir a excelência. Quando fizer isto, você inevitavelmente começará a crescer, no sentido de se tornar um líder de nível 5. No início do livro, nos perguntamos se havia uma maneira de se tornar um líder de nível 5, sugerimos que você comece praticando todas as outras descobertas. Mas em que condições você terá a motivação e a disciplina para praticar inteiramente as outras descobertas? Talvez quando você se importar com bastante profundidade com o trabalho no qual está envolvido, e quando suas responsabilidades estiverem alinhadas aos seus próprios 3 círculos pessoais. Quando todas essas peças se encaixam, não só o trabalho se movimenta em direção à excelência, mas também sua vida. Isso porque, no final das contas, é impossível ter uma vida fantástica, a menos que ela seja significativa. E é muito difícil ter uma vida significativa sem ter um trabalho significativo. Talvez, então, você possa conquistar aquela tranquilidade rara que decorre de saber que você teve um dedo na criação de algo de excelência intrínseca, que representa uma contribuição. Na verdade, talvez você conquiste até mesmo a mais profunda de todas as satisfações, saber que seu curto período de permanência aqui nesta terra foi bem empregado, e que isso teve um sentido.